Queria aproveitar aí o seu pouco conhecimento de SAF, né, deu uma aula aqui sobre SAF. Queria que você falasse um pouco sobre uma das SAFs aqui do futebol brasileiro, que é o Bahia, né, o Grupo City, até hoje, ele é seu cliente. Queria que você falasse um pouquinho pra gente a filosofia do Grupo City, porque se a gente analisar ali, lógico, né, o principal time do grupo, o Manchester City, tá em crise, né, podemos dizer, tá em crise ali. Pra mim é crise, ele tá em quinto na Premier League, tá 15 pontos atrás do Liverpool. Na Champions ele se classificou, vai jogar contra o Real Madrid um dia antes Pelo de sair quarto o ano seguido no mata-mata, quarto ano e os caras não se aguentam mais. quem passar é campeão, né, pelo que parece aí. Mas na Champions ele se classificou em 22º, mesmo número de pontos do Dinamo Zagreb, que ficou em 25º, então quase que ele não consegue, passar, mas mesmo assim, não se cogita uma mudança ali de rota. No Bahia a mesma coisa, ele foi para o Libertadores, como você falou, 35 anos, depois, e o Ferran Soriano, ele bancou o Rogério Ceni no passado, quando tinham muitas críticas, ele elogiou muito o trabalho do Rogério Ceni, falou que não é uma estratégia do City ficar trocando de treinador, como a gente infelizmente vê no Brasil direto. Como que é essa filosofia do Grupo City e o quanto ela é diferente da realidade do futebol brasileiro? Bom, vamos começar pelo final. Ela é extremamente diferente do futebol brasileiro. Ela é uma mentalidade absolutamente profissional, vencedora e pautada essencialmente na longevidade. É um projeto montado para ser longevo, para grandes prazos, por um simples fator. Marcelo, eu acho que como a gente trata de futebol, é besteira falar isso, mas assim, obviamente todo mundo tinha que ler o livro do Ferran, que a bola não entra por acaso. E ali você percebe claramente o que está por trás da filosofia, que é o seguinte: existe, existem modelos matemáticos por trás do que acontece dentro do futebol. Se você tem uma folha salarial maior, isso automaticamente é revertido em mais pontos no campeonato. É feio falar isso, principalmente no nosso país, em que se gasta sem perceber, etc. Sem ter essa correlação, né? Sem ter. Mas qual que é o ponto? É que o Grupo City, o Bahia, eles têm essa correlação de forma objetiva, de forma Ele sabe profissional. o que Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Como diz o Ferran, não existe correlação direta entre valor investido em transferência, isso é muito interessante, e pontos e títulos ganhos. Mas existe sim uma correlação direta entre o volume que você paga e quando folha de pagamento. tua folha de pagamento e o número de pontos que você tem. Então, a partir do momento que você tem uma clareza técnica daquilo que você vai investir versus onde você quer chegar, se você esticar isso no tempo, ou seja, se você fizer isso de forma longeva, certamente em algum espaço do tempo você vai alcançar aquele resultado. E é isso que o Grupo City vende e prega e concretiza. Que é exatamente o modelo do City. O City não colocou, o Manchester City não passou a ganhar no minuto em que o grupo foi formado, em que foi adquirido pelo fundo árabe. Ele passou a ganhar a partir do momento que ele implantou a mesma metodologia durante tempos e tempos e foi se aperfeiçoando naquela metodologia. Então, assim, o que a gente tem que até lembrar, e eu não sei se todo mundo lembra disso, mas quando o City entrou no Bahia, o Ferran falou assim: olha, eu não prometo título para agora, mas eu digo para vocês que num horizonte de 10 anos a gente terá títulos nacionais. Que é a certeza matemática do projeto. E mais interessante disso tudo é que existe, na verdade, uma cadeia produtiva dentro do Grupo City. O Grupo City se tornou tão grande, tão grande, tão grande, que ele começou a se aperfeiçoar em todas as frentes. Ninguém sabe, por exemplo, que o Grupo City hoje ele é um grande desenvolvedor de software e, inclusive, comercializador de software dentro do esporte. Porque ele passou tanto tempo desenvolvendo... Para ele? Para ele, em todas as esferas, ele desenvolveu a gestão para ele, desenvolveu software para ele, desenvolveu metodologia para ele,
que ele consegue agora vender isso para o mercado. Ou seja, virou um subproduto da metodologia deles, ou seja, do pensamento do grupo. Então é muito interessante. Então, a pergunta sobre o que tem de diferença é tudo, basicamente tudo. Eu diria o seguinte, a gente tem também como cliente querido, queridíssimo, que é o Red Bull, desde 2011. Aliás, posso fazer um parêntese importante, retificando o que você falou no começo? Eu não trabalho pro Palmeiras desde 2013, eu trabalho desde 9. 9? Com o Beluso. Com o Beluso. Mas em determinado momento É você que houve saiu... um hiato, exatamente. Okay. Eu saí em 12 com o Tirone e o Paulo Nobre nos recontratou. E em 11, eu fui contratado pela Red Bull, pela Áustria. E eles também, assim como o Grupo City, claramente eles acreditam em longevidade, em trabalho longevo, etc. Ah, não, mas puxa, os resultados não têm sido... Gente, calma, é um projeto para permanecer, para se perenizar. Ele pode passar por problemas, assim como o Manchester City tem passado nesse momento. A gente vai desajustar, a gente vai errar. Todo mundo que tá nessa mesa erra, todo mundo que tá no mundo erra. É o famoso não olha a foto, olha o filme. Exato, não olha a foto, olha o filme. Então, assim, grandes projetos de grandes grupos multiclubes Boa. são absolutamente pautados em longevidade. E boa parte do que o Deco estava falando aí, né, eu adoro essa discussão porque ela vai muito voltada para o que a gente olha, que é a eficiência financeira, né, o ROI, né, para cada real que você gasta, quanto volta em venda de jogador, quanto volta em ponto na tabela, porque ponto na tabela te dá título, ciclo virtuoso, né, te dá mais dinheiro. E dentro do que você falou tem a segunda derivada, né, que é quanto mais eu gasto com folha de pagamento, mais pontos eu tenho no campeonato. Só que a minha folha de pagamento tem que estar em campo. Então, o 70% da minha folha de pagamento tem que estar nos 11 jogadores que mais jogam. Né? E aí é o que o City sofre. Porque quando o De Bruyne machuca, quando o John Stones machuca, quando o Rubem Dias não está bem, ele não tem reposição. É o que aconteceu na janela agora. Né? Eles tiveram que se mexer mais rápido nessa janela e gastar 300 milhões de pounds, porque não tinha tanta reposição. Né? O Guardiola joga com um elenco mais enxuto, mais escasso. Então você cria desafios para você mesmo, como o próprio Red Bull cria. Né? A gente falou muito aqui sobre a história do Red Bull ter a média de idade mais jovem do Campeonato Brasileiro há muitos anos. Né? E é uma filosofia do grupo que cria um desafio em campo por um lado e cria oportunidades do outro. Então, tudo tem a ver com a filosofia do que cada grupo quer trabalhar. Né?